Obrigado, senhora presidente, senadora Marta Suplicy, prezados senadores, senhoras senadoras. Agência dos interesses ambientais, o Senado Federal demonstra uma rara e eloquente conscientização sobre o papel da proteção ecológica e no rumo do desenvolvimento econômico sustentável neste século. Senadora e senadores, no fundo, por detrás dessa iniciativa legislativa, vigora uma consciência muito atenta sobre o esgotamento dos recursos naturais para atender à demanda de bens de uso pela humanidade. Tal realidade, senadora Vanessa Graziotin, requer providências por parte da sociedade e do Estado, do qual se esperam medidas que protejam o estoque de recursos da natureza. Isso, logicamente, não constitui tarefa fácil, diante do crescimento populacional, do crescimento da renda e das exigências do mundo moderno. Como se não bastasse, a sociedade do novo século contemporiza com práticas culturais nada saudáveis para a nossa sobrevivência, como é o caso do culto ao descartável e ao desperdício de materiais. A acelerada obsolescência dos produtos de consumo por parte das tecnologias modernas provoca, necessariamente, acúmulo gigantesco de bens precocemente descartados, ainda portadores de vida útil. No plano ecológico, cabe realçar que a economia industrial global se sustenta sobre sofisticadas técnicas de propaganda massiva, persuadindo consumidores a um mecanismo automático de substituição de bens, conforme o ritmo de novos e sucessivos lançamentos mercadológicos. O fascínio pela novidade, pelo modismo do momento, é logo abandonado pelo descarte trivial da versão anterior. No plano econômico, e já ouço em seguida a senadora Vanessa Graziotin, que me pede uma parte, no plano econômico da produção, a indústria reduz o ciclo dos bens como requisito para a elevação da escala de produção. Com isso, comprime-se o peso dos custos, ampliando em escala geométrica o consumo das famílias. Desse ciclo vicioso resulta, evidentemente, o esgotamento dos recursos naturais de todo o planeta, associado diretamente à geração de toneladas e toneladas de lixo. Por sua vez, proporções incalculáveis de lixo industrial provocam transtornos ainda mais crônicos aos países. E não é à toa que, irresponsavelmente, algumas economias cometem barbaridades exportando lixo de alta periculosidade para o quintal das nações mais pobres. Até o Brasil já foi vítima disso. Composto de materiais tóxicos e sintéticos, a reintegração desse lixo à natureza no médio prazo é de remotíssima probabilidade, sendo que, na maioria das vezes, são dejetos totalmente desprovidos de características biodegradáveis. Ouço a senadora Vanessa Graziotin, que me pede uma parte. E eu serei breve, que o tempo de Vossa Excelência já se vai, mas não podia deixar de cumprimentá-lo pelo pronunciamento, estando eu aqui no plenário, senador Bauer. Porque quando a gente fala de meio ambiente, Rio+20, Conferência do Clima, nós falamos muito no Brasil em relação ao desmatamento, que é responsável por 75% da emissão de gases tóxicos. Mas nós não podemos deixar de lado essa questão que Vossa Excelência levanta, que é o lixo industrial, o lixo doméstico, que o Brasil está muito atrasado. Nós precisamos dar passos largos em relação a essa questão. Santa Catarina, meu estado, o estado onde eu nasci, que Vossa Excelência representa aqui, tem sido um exemplo para o Brasil de como tratar essas questões. E, senador Bauer, o Brasil precisa avançar muito. Temos a lei dos resíduos sólidos. Eu vejo essa lei como primeiro passo para que a gente mude paradigmas. Parabéns por vossa preocupação tão importante para o Brasil todo, senador. Agradeço a senhora senadora e peço à senhora presidente Marta Suplicy a generosidade de me conceder mais um minuto para concluir o meu pronunciamento. No Brasil, a história do ambiental remonta de 2 décadas, ora atenuando, ora revertendo os estragos do industrialismo desenfreado.
Graças à promoção inexaurível da reciclagem desde então, voluntários altruístas lograram ainda que, modestamente, sensibilizar setores econômicos, a ponto de hoje o apelo comercial constituir a fonte privilegiada de convencimento ecológico. Por conta do apelo econômico, montou-se um bem-sucedido mercado de comercialização de reciclados, unindo as etapas de captação e, no entanto, a depender apenas dos interesses privados, jamais alcançaremos uma economia ecologicamente sustentável na escala e na velocidade desejadas. Sem dúvidas, para a produção de efeitos práticos, faz-se imprescindível a intervenção do Estado, sobretudo para encerrar, senador. Pois não, agradeço. Obrigado, senhor presidente. Sobretudo na forma da elaboração de um corpo normativo compatível com a urgência das transformações e adaptações ambientais. Diante do exposto, nada mais apropriado de que o Senado acenar com a apresentação dessa PEC, introduzindo na Constituição um poderoso e confiável motivador em favor da economia dos reciclados. Por estar fixada na própria Constituição, a incidência da imunidade de impostos sobre tais produtos pode desencadear iniciativas que solidifiquem um mercado efetivo de reciclagem e de reaproveitamento de materiais via perene e inexorável desoneração fiscal. Ao lado de uma parcela já significativa de consumidores, ciosa de eleger produtos ecologicamente corretos na hora das compras, empreendedores brasileiros de distintos segmentos econômicos sentir-se-ão bem mais estimulados a com o mercado sustentável dos reciclados. Como se sabe, em conjunto com a Convenção das Nações Unidas... Senador, por favor. Pois não. Sobre mudanças no clima, o protocolo de Kyoto, mesmo polêmico, constitui um incontestável progresso multilateral na busca de soluções para o impasse ambiental e econômico das modificações. Em resumo, senhora presidente, acredito que essa PEC se destina essencialmente a promover o crescimento de riquezas em consonância direta com a preservação ambiental. Assim, posso solicitar ao senhor presidente da CCJ, senador Eunício Oliveira, a rápida designação de um relator para a matéria a tramitar no Senado. E finalizo o meu pronunciamento, primeiro agradecendo a generosidade de Vossa Excelência e a compreensão dos pares dessa casa, agradecendo pela atenção e pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigada, senador Paulo Bauer.